1, 2, 3. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre azeite. E eu tenho a honra de falar com essa super especialista, Ana Belotto. Tudo bem, Ana? Ei, Gabriel, como vai? Tudo bem? Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui. Que demais, Ana, falar contigo. Acompanho já seu trabalho há muito tempo. Nossa, uma das maiores especialistas aqui de azeite no Brasil. Então vai ser muito legal falar contigo, falar, né, desmistificar, né, para aqui para os ouvintes, né? A gente até estava falando um pouquinho aqui nos bastidores sobre as marcas, né, brasileiras aqui que estão ganhando muito destaque. Então, tirar algumas curiosidades, né, alguns mitos e verdades também. Então vai ser incrível falar contigo aí. O azeite ele é muito rico em histórias, muito rico em aromas, em sabores, então rende uma boa história, rende um bom bate-papo. E a intenção é a gente realmente falar desse alimento tão recente, agora foi produzido no Brasil, em 2008 começou a produção brasileira, então gera muita curiosidade. Estou aqui para ajudar, o que eu puder ajudar vai ser lindo. Ah, que legal. Mas Ana, conta pra gente, né? Sei que você trilhou também uma carreira em marketing, tudo, em comunicação, mas como que te despertou o mundo dos azeites, assim? Como que você foi parar no mundo dos azeites? Eu sou publicitária de formação. Ao longo aí desses 20 anos, trabalhei e trabalho nessa área de marketing, mas realmente o grande desafio da minha carreira foi no início, realmente, quando eu ainda estava estudando publicidade e surgiu a oportunidade de um estágio em uma importadora que estava trazendo um azeite espanhol para o Brasil. Na época, aí, no início dos anos 2000, que a gente usava lata, que a gente, inclusive, usava lata e usava o azeite de uma maneira bem restrita, era na Páscoa ou realmente uma ocasião muito especial, quase uma festa de aniversário, ou almoço de domingo, e me surgiu realmente essa curiosidade de entender um pouco mais sobre o azeite de oliva. Então, a partir desse desafio de lançar essa marca no Brasil, de participar desse projeto, né, de lançamento de marca, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o azeite, comecei a entender um pouco mais e até mesmo conversar com os chefes, entender os seus usos na culinária, na alta gastronomia, e aí, enfim, foi um caminho sem volta. Eu me especializei na Espanha, depois na Itália, mais recentemente no Uruguai, em 2018, na Faculdade de Farmácia e Química. Então, é um trabalho que junta realmente essa questão do setor de marketing, Sim. Que eu ainda trabalho com algumas marcas, mas tem esse lado azeitóloga, que é tão ainda novo, ter um sommelier de azeite, né? Ter uma pessoa que acompanha desde o campo até o invase do campo, com a colheita das azeitonas, até o invase do produto, e a sua venda, né? A sua comercialização, a educação, que é fundamental para o consumidor entender, comprar melhor o produto. Então, é algo muito, muito novo, mas que a gente está conseguindo expandir com essa produção brasileira, né, que recém começou em 2008 e que busca realmente por esses profissionais. Nossa, que bacana. Ô, Ana, e falando um pouco das variedades aqui, né, dos tipos de olivas, né, tem alguma, você falou que o Brasil aqui começou em 2008, né, tem ainda alguma, assim, que, sei que tem várias, né, mas tem algumas que são bem específicas de algum país, assim, que ainda o Brasil ainda não testou, assim? Tem algumas que são mais usuais, até mesmo por uma característica nossa, climática, de solo, e alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela EPAMIG, que é o Centro de Tecnologia do Governo de Minas Gerais, que fica em Maria da Fé, no sul de Minas, e que, inclusive, nós temos azeitonas brasileiras. Eu acho que isso é curioso também. Eu acho que
pouca gente sabe que a gente tem aí variedades de azeitonas brasileiras. Nossa, que eu nunca imaginava, assim, a gente sempre vê, né, arbequina, arbosana, entre outros aí, né, que a gente conhece, a gente escuta, né? As mais usuais são essas mesmo, a arbequina, a arbosana, a coroneike também, que é muito usual, principalmente no Rio Grande do Sul, mas a gente já tem outros cultivares como coratina, frantoio, manzanilha, que vem se desenvolvendo ao longo desses anos, porque são anos de experimento. A gente tem que entender que tudo foi uma questão de experimento e que os produtores não tiveram uma cartilha. Então, foi uma tentativa e um erro, realmente, desses corajosos e bravos produtores no início dessa produção. E o olival, ele precisa de um tempo para começar a produzir, então não é algo imediatista que você vai saber se é certo ou errado aquele varietal. Demora geralmente 5 anos. Então, em 5 anos que a pessoa vai comprovar se realmente o que ela fez está certo ou está errado. Então, são produtores aí, junto com institutos de pesquisa, que deram realmente esse pontapé inicial para a olivicultura aqui no Brasil. E hoje a gente tem mais de 1,5 milhão de oliveiras plantadas. O Rio Grande do Sul como o maior produtor brasileiro, mas a Serra da Mantiqueira como uma região também importante de produção, e aí se divide entre 60% Minas Gerais e o restante entre São Paulo e Rio de Janeiro. E o interessante também é que a gente começa a entender algumas regiões bem específicas, como serras vulcânicas, ali da região ali muito próximo da cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas. Então, é tudo uma questão ainda de estudar os sensoriais, a gente ainda tem que estudar essa questão do solo, do clima, qual vai se adaptar mais, qual vai se adaptar, né, a variedade que vai se adaptar menos. Mas o que me deixa muito feliz nesses aí quase 15 anos aí acompanhando os olivais pelo Brasil e acompanhando a produção realmente do azeite nacional, é que a qualidade é indiscutível. Como são produtores que estão começando e não têm uma cartilha, eles começaram muito estudiosos, eles começaram viajando e querendo conhecer olivais pelo mundo e querendo realmente o que tem de mais moderno em maquinário, o que tem de mais moderno em embalagem, o que tem mais moderno em rótulo, em disponibilizar a informação para o consumidor. Por quê? Porque a nossa produção é pequena. Então, por ser uma produção pequena, o primor nosso é uma qualidade superior do produto. E são produtores sem vícios, né? Esses vícios que às vezes não resultam num produto de qualidade. Então, a gente desmistificar que o nosso azeite possa ser inferior, de qualidade inferior. Longe disso, a gente só tem azeite de qualidade. Com certeza. Eu confesso que antigamente eu sempre olhava um rótulo, né? Assim, é um português, é um italiano, um espanhol, é um grego, tal. Poxa, me brilhava os olhos, né? Mas depois de gravar episódios, né, com a Borriello, com a Laura também, eu falei, nossa, mudei totalmente minha visão, né? Que o azeite bom é aquele colhido, né, o mais fresquinho possível, aqui pertinho da gente, né? A gente tem que entender realmente que o azeite é o contrário do vinho, não existe azeite de guarda. O azeite, ele é um suco de uma fruta, então a gente tem que considerar todo o seu frescor para a gente ter o máximo de aroma e sabor. Quando a gente fala desse frescor, é também a questão da conservação, inclusive da nossa casa, porque o azeite, enfim, o produtor tem todo esse primor em produzir, em envasar com o máximo de critério, e a gente também na nossa casa conservar melhor esse azeite, esse suco, que nada mais é que um suco de azeitona. Em árabe, né, azeite
azeite, que quer dizer suco de azeitona. E falando que você está falando de né, processo aí produtivo, Ana, assim, não é muito complexo, ele é simples até, né? É o que você falou, ele é geralmente feito a frio, né? Como se fosse um suco mesmo, acho que é espremido. Tem algum processo no meio, assim? Ou é colher e já logo fazer essa extração do óleo? O mais importante é realmente esse tempo. Esse tempo entre a colheita e a produção tem que ser o mínimo possível. Tá. Então, geralmente, os produtores utilizam como máximo aí de 2 a 6 horas entre a colheita e a extração, porque a fruta começa a oxidar, a azeitona começa a oxidar, e realmente você tem aí um produto que vai ser influenciado por essa fruta, que, na verdade, ela é macerada polpa e caroço, azeitona tudo junto, polpa e caroço. Eles realmente retiram algumas folhas que podem vir junto da colheita, mas essa polpa e caroço formam uma pasta que é batida. Essa pasta, ela passa por um processo de centrifugação, e aí água e óleo, que essa pasta, na verdade, é realmente essa azeitona triturada, polpa e caroço, a água e o próprio óleo, né, da fruta, que já é o azeite. Então, essa pasta é centrifugada, então, por densidades diferentes, água e óleo não se misturam, e aí você já tem um azeite numa temperatura que a gente tem para considerar até extraído a frio, tem que ser até 28 graus. Então, tem que ser uma temperatura aí que não ultrapasse 28 graus. Mas, geralmente, vai entre 21 e 22 graus aí, como muito. E aí, depois tem um processo que você pode filtrar o azeite ou não filtrar. Alguns azeites aqui no Brasil utilizam a venda comemorativa da colheita, da safra atual, de um azeite não filtrado. Então, é um azeite que vai ser até mais turvo, é um azeite que vai ter aí uma densidade em boca maior, mais sabores, né, da própria azeitona, porque ele vai ter partículas de azeitona, mas é um azeite que a gente tem que consumir mais rápido. Entendi. É um azeite que, por ter essas partículas e não ser filtrado, ele vai oxidar mais rápido. E por isso que todo mundo filtra. E aí é um processo realmente de decantação, filtragem do produto e envase. Então, é um produto realmente, como você comentou, que é um produto que chega muito rápido na nossa casa, né? É um produto que está muito, muito perto da gente, a gente pode aproveitar o máximo de aroma e de sabor desse suco, né? Desse Nossa. suco de fruta que é o azeite. Ana, e tem também algum processo, assim, exemplo, sei lá, parecido aí com o vinho, com alguma uva, assim, de colheita tardia, assim? Tem, assim, às vezes, de fazer, puxa, eu vou colher uma uva um pouquinho mais madurinha, isso vai interferir em alguma coisa? Tem também esse lance da escolha certa do momento de colheita? Tem. Geralmente, os agrônomos responsáveis pelos olivais, eles ficam muito atentos a esse ponto de maturação, porque a azeitona é uma curiosidade. Muita gente me pergunta, azeitona preta, então é uma árvore da azeitona preta e uma árvore da azeitona verde. Na verdade, a azeitona preta é a azeitona verde madura. Então, são índices de maturação diferentes. Então, ela vai verde, ela inicia a colheita, né? O processo de colheita com a tonalidade mais verde, vai ficando amarelada, arroxeada, até um processo de maturação total que ela fica preta. E o ideal realmente é o agrônomo ficar atento a isso e ter realmente a maturação correta, que é mais ou menos no meio ali, ela não está nem muito esverdeada e nem muito arroxeada. Existem, sim, alguns processos que eles utilizam azeitonas mais verdes, e aí fazem um azeite ou de comemoração do início da colheita, ou reserva da família, existe sim. E também é interessante porque alguns países deixam a azeitona ficar totalmente madura, ou quase totalmente madura,
porque realmente o sensorial deles é mais suave, são azeites mais suaves, azeites de azeitonas mais maduras são azeites com sensoriais mais suaves, mais delicados, e a de azeitona verde, né, 100% azeitona Sim. verde, aí propositalmente, né, sendo feito assim, sendo produzido assim, vai conter mais clorofila, e aí ele tem realmente uma tendência de ser mais intenso, de ter inclusive mais polifenóis, que são os antioxidantes, presentes no azeite. Então, tem sim alguns países que preferem isso e alguns produtores que fazem essas séries limitadas desses azeites. E a primeira colheita, tem uma diferença da primeira colheita das demais, assim? Eu acho que é muito mais algo comemorativo, porque realmente existem azeites excelentes no meio da colheita, no início e no final, mas eu acho que é uma emoção muito grande. A cada safra, eu acho que é essa junção, essa emoção, essa comemoração de um ano inteiro de trabalho e que realmente deu certo. Então, é quase uma festividade de todos os envolvidos em função disso. Por isso que tem essas séries limitadas de algumas marcas, em função da comemoração mesmo. É um trabalho de um ano no campo, um ano, enfim, que pode dar realmente alguma coisa errada do solo ou de uma chuva, de granizo, enfim, são vários motivos aí para comemorar. Que legal. Ô, Ana, e antes também de eu conhecer, assim, eu era aquele maluco lá na prateleira de ficar vendo, assim, sabe? Ah, qual que é a menor acidez aqui, né? Você acaba escutando, assim, por cima, sem entender, né? E eu ficava lá, malucão, lá na prateleira. Deixa eu ver aqui qual que tem acidez menor, tal, né? Depois eu entender que não tem nada a ver, né? Isso aí é puramente química, né? Assim, é uma parte que a gente não consegue identificar. Mas para quem está escutando a gente, tem muita dúvida também, né? Do virgem, do extra virgem, se pode cozinhar com eles, né? Dá uma dica para gente, assim. A acidez é realmente um grande mito, assim, é o que eu mais escuto, é o que eu mais escuto realmente, sempre, porque a gente confunde, e é natural a gente confundir, porque a gente confunde com o ácido, de repente, de um limão, de uma fruta cítrica, e que a gente sentiria no paladar. Verdade. E a acidez no azeite é um parâmetro químico, a gente não sente em paladar. Então, é errôneo a gente ter a acidez como primeiro parâmetro de escolha. Por quê? Porque um azeite ele pode ser extra virgem, que é o de qualidade superior. Então, ele passa, todos os azeites passam por uma análise química por laboratórios credenciados, e até 0,8% de acidez é considerado um azeite extra virgem, ou seja, sem defeitos sensoriais, porque aí também passa por uma análise sensorial, e aí nós, especialistas, temos essa missão profissional de provar os azeites e entender se tem defeito ou não. Então, o extra virgem, qualidade superior até 0,8% de acidez, e é importante a gente não ter defeitos sensoriais. E aí, depois, a gente tem um azeite virgem, que pode apresentar algum defeito sensorial, mas ainda continua de um óleo com qualidade, inclusive para você cozinhar, fritar. E aí entra no segundo mito, que eu não posso aquecer o azeite, eu não posso fritar com azeite. É um mito, o azeite aguenta até 230 graus sem perder as propriedades. E o curioso também é que a gente não pode se atentar só na acidez, a acidez isolada, porque quando a gente tem um azeite com a acidez identificada, você tem um parâmetro que é o índice de peróxido, que é o quanto aquele produto está oxidado, ele está ali com uma evolução oxidativa, ou seja, ele não está tão fresco quanto a gente queria. E esse parâmetro, ele deve ser menor do que 20. Então, a gente fica muitas vezes preso à acidez e não se atenta ao índice de peróxido. E os dois têm que caminhar juntos. A acidez tem que ser baixa, mas o índice de peróxido também, porque a gente também quer um produto bem conservado. Sim. E um produto também que a gente tenha aí o máximo de aromas, o máximo de frescor, e não um produto oxidado. Então, é muito o que você comentou da gente escolher realmente pela acidez.
inicialmente, eu acho que o preço também, então eu acho que junta o preço e a acidez baixa, e aí é a felicidade geral, mas isso pode um pouco confundir, que infelizmente o azeite é um dos 10 alimentos mais fraudados no mundo. A gente está tendo aí um grande trabalho feito por uma equipe de fiscais do Ministério da Agricultura, juntamente com a Anvisa, para que a gente não tenha esses produtos no mercado, que são produtos que se dizem extra virgem, que às vezes não são, ou até mesmo mistura de outros óleos com azeite sendo vendidos como extra virgem. Então, é uma dica que eu dou também, mais do que olhar a acidez, né, como um segundo ou terceiro parâmetro de qualidade de escolha, é realmente a gente entender que não existe azeite barato. A gente precisa de, no mínimo, de 5 a 10 quilos de azeitona para se produzir 1 litro de azeite. Então, é um processo custoso, desde o campo até o envase. Então, que a gente não caia nessas pegadinhas de azeite barato que usa realmente uma acidez como algo que influencia a nossa compra, né? Então, realmente olhar a origem e procedência, porque isso é fundamental, é algo que a gente faz muitas vezes com vinho, mas não faz com azeite. Data de validade, porque a gente quer realmente um produto mais próximo da data de invase, porque quanto mais fresco aí, nesse caso, não é só o frescor de produção, mas também do invase, porque algumas marcas utilizam atmosfera modificada na embalagem. Então, isso é algo incrível, porque ele está ali muito bem conservado no lagar, na produção, né, onde é a fazenda, ele é envasado com atmosfera modificada, ou seja, ele fica ali intacto até você abrir. Então, muitas vezes também a gente escolhe um azeite querendo muito próximo, né, da data de produção, mas às vezes o próprio invase, se ele tiver essa tecnologia de atmosfera modificada, ele vai ficar fresco, mesmo que ele seja envasado na garrafa. E tem mais algum mito, assim, que você escuta bastante, Ana, que fala assim, nossa, o pessoal se confunde muito? A cor do azeite, eu acho, também, porque eu acho que a cor também tem esse fator de escolha. Eu gosto daquele azeite mais turvo, eu gosto daquele azeite mais verde, e isso é um mito. Existem azeites bons, excelentes, com coloração verde e amarelados. Isso vai indicar, na verdade, o ponto de maturação da azeitona, ou seja, azeites mais verdes estão mais clorofilados, então é por isso. E os mais amarelados, mais para o meio e final da colheita. Mas, por exemplo, eu formulo alguns blends para azeites. É quase um trabalho de perfumista, Sim. realmente, de ficar encontrando realmente um sensorial equilibrado do azeite, que converse com o conceito da marca, porque isso tem também muito isso, e o seu uso, porque tem azeites que vão ser mais indicados para finalização, outros azeites mais indicados para cozinhar, porque não vão, às vezes, passar muito sabor, né? Muita personalidade para o prato, ou até mesmo querem passar. Então, é realmente um trabalho aí de formulação de azeites. Então, quando eu vejo isso, eu recebo azeites, amostras muito verdes, de tonalidades muito verdes, quase uma esmeralda, e azeites aí amarelados realmente, e todos excelentes. E aí a gente realmente faz esse blend. Então, por isso que é um mito, às vezes, a gente escolher pela cor. O próprio blend eu posso misturar do início e do final da colheita e ter uma cor que não vai influenciar nem no sabor e nem no aroma. Ana, e esse é um trabalho bem legal que você faz de consultoria para diversas marcas, né? Sim, sim, é um trabalho muito interessante, é um trabalho que na verdade, eu acompanho desde do campo aí, com as informações que os agrônomos vêm passando, então é um trabalho em equipe, é um trabalho em conjunto, nada do que eu faço seria se não tivesse trabalho do agrônomo lá no campo, mas que eu venho acompanhando ao longo da colheita inteira, recebendo as amostras, separando em lotes e formulando realmente esses blends, esses azeites,
Então, atualmente, eu tenho, para essa safra agora, eu já estou terminando alguns blends, em máximo 15 dias aí eu devo finalizar, que é um azeite do sul de Minas, que é o azeite Vertentes, e um azeite do Rio Grande do Sul, que é o Lagar-Agar. Então, é um trabalho muito, muito interessante, é um trabalho que me requer uma biblioteca olfativa aí, algo que realmente eu tenho que estimular essa biblioteca olfativa e que eu sugiro todo mundo fazer, porque é algo muito legal quando a gente tem uma noção de que um azeite pode ter notas de folha de tomate, notas de cacau verde, notas de café, notas de camomila, de frutos tropicais como maracujá, e algo muito regional às vezes. O interessante dos azeites brasileiros é que a gente tem alguns sensoriais muito nossos, como, por exemplo, couve, que é muito, muito dos quintais de Minas Gerais. Que quando a gente fala, são folhas escuras, podia ser rúcula, né? Pode ser rúcula, pode ser agrião, mas além de ser rúcula e agrião, pode também ter sensoriais de couve. Então, é algo muito particular nosso, algo que a gente tem quase uma identificação imediata. Então, isso é muito interessante. O que você falou é muito recente ainda, né? Acho que vai ter muita coisa bacana para descobrir em diversas outras regiões, com diversas variedades aí de oliveiras, assim, bem bacana, né? E o curioso, eu participo de alguns concursos como jurada internacional de concursos de azeite, e é interessante essa troca de informação entre os jurados, porque às vezes são sensoriais tão de personalidade do local. Sim. Que um jurado pode interpretar, enfim, que desconheça realmente esse sensorial, que não é algo que é do dia a dia dele, ele pode identificar como um erro, como um defeito. Exato. E eliminar realmente esse azeite do concurso, ao invés de pontuar com algo, com uma pontuação maior. Essa troca é fundamental entre quando a gente participa realmente desses concursos, essa troca é fundamental e realmente quando a gente... E o ideal é realmente ter vários membros de vários países, porque se percebe alguma coisa que tem a ver com aquela região, a gente tem essa possibilidade de defender aquele terroir, porque tudo é às cegas, na verdade, o copinho é um azul cobalto, realmente para a gente não ver a cor, e aí nesse caso a cor seria porque é quase uma sugestão de, é um azeite mais próximo do início da colheita, mais próximo do final, e aí vai te sugestionando países que estão produzindo agora ou não produziram, enfim. É algo realmente para não te sugestionar. E são azeites que vêm com identificação numérica, alfanumérica. Então, realmente, a gente não conhece, não sabe e não pode saber a marca, nem depois, né? Não é algo... A gente fica realmente sabendo, junto com o público, quem participou e qual medalha ganhou, qual premiação ganhou. E é muito curioso isso, assim, é uma troca muito rica, porque o azeite tem mais de 2.000 aromas que podem ser sentidos. Então, é uma profissão que a gente tem que se dedicar muito aos estudos, independente da safra. Então, é a gente também entender um pouco dessa biblioteca olfativa. Mas eu convido todo mundo a fazer, porque, enfim, a gente tem em São Paulo, por exemplo, as feiras livres, que a gente tem as frutas da estação, então a gente consegue sentir realmente aqueles aromas, enfim, manga verde, manga madura, maçã verde, maçã madura, banana verde, banana madura, tomate, alcachofra. Nossa. E a gente entender esses sensoriais sazonais, né? Como alcachofra, por exemplo. E Ana, que legal, você estava falando de blend, né? Blend é uma tendência, assim, não sei se é só no Brasil ou lá fora também, ou não, assim, são tipos de azeite, são produtos específicos, assim, de blend. Poxa, vou lançar um azeite comemorativo, eu quero fazer um blend, além dos varietais, ou não, blend é uma tendência de misturar, de tornar algo único também daquela empresa. Eu acho que é muito essa característica da empresa, do conceito, da marca, e aí cria essa identificação com o consumidor, mas tem que, quando a gente faz um blend, realmente ter essa sensibilidade de não maquiar os sensoriais daquela região,
porque eu acho que aí o grande desafio desse combo perfeito, né? Você ter azeites que foram produzidos naquela safra, porque pode impactar, no caso, por exemplo, agora em 2022 a gente vai ter azeites mais intensos, porque foi uma seca muito grande, principalmente no Rio Grande do Sul, e você manter esse sensorial da marca, do conceito, porque o consumidor não quer essa variação de sabores de uma safra para outra muito brusca, mas é entender que cada safra é única e que cada blend vai ser exclusivo e único, porque ele foi realmente trabalhado por especialistas. Então, é algo que a gente quer imprimir uma exclusividade. Só que monovarietais também, eu acho que o curioso que eu venho acompanhando aqui no Brasil é que os monovarietais eles fazem um papel, eu acho que fundamental, que é porque assim como a gente conheceu há alguns anos atrás o vinho brasileiro, né, o vinho nacional, pelas uvas. Exato. Que a gente escolhia realmente, eu gostei dessa uva aqui, produzida nessa região aqui. Então, eu acho que a gente, com os monovarietais de azeite, a gente começa a entender um pouco mais daquela azeitona, daquele cultivar com aquela região, e eu gosto disso. Sim. Então, logo, eu vou consumir ou mais azeites daquela região e daquele varietal, ou vou procurar blends de marcas daquela região. Sim. Então, eu acho muito, muito legal isso que está acontecendo com os monovarietais de marcas brasileiras, porque vira quase um beabá para que a gente conheça, né? O consumidor conheça e se interesse e identifique realmente o que ele gosta mais e consuma a partir disso. E até depois, né, ir testando que nem o vinho, poxa, esse varietal de regiões diferentes, né, que às vezes e de produtores Sim. diferentes, que vai ter também sabores exclusivos. Então, acho que isso é muito legal. Acho que você falou perfeito. Acho que ter os varietais e ter também aquela marca que também quer fazer o blend também, isso é muito legal, né? Porque depois ele testa esses daqui e fala, que bacana, agora essa aqui é a junção desses dois, que é um pouquinho de picância, um pouquinho de suavidade também, então acho que é muito legal, né, essa mistura. Eu sempre indico você ter um azeite suave, um azeite intenso na sua despensa, na sua casa, porque eu costumo dar um exemplo que acho que é muito do nosso dia a dia, é comer uma pizza. E aí, geralmente, a gente pede a pizza meio a meio. E aí, uma pizza marguerita e a metade, enfim, portuguesa, calabresa, pepperoni. Enfim, eu preciso de 2 azeites completamente diferentes. Eu preciso de um para harmonizar com a marguerita e eu preciso de um para harmonizar com a pepperoni. Ou com sabores mais intensos, condimentados. Porque se eu uso um azeite intenso na pizza marguerita, eu vou acabar com todo o sensor. Eu vou acabar, na verdade, não vou sentir a delicadeza da mussarela, muito menos do tomate, enfim, do manjericão. Eu simplesmente vou sentir o sabor do azeite. Sim. Ao mesmo tempo, se eu utilizo um azeite suave com pepperoni, com calabresa, enfim, pizzas mais condimentadas, né? Praticamente eu só vou untar aquela pizza. Então, é curioso isso, assim, é você ter um azeite suave para você harmonizar com pratos mais delicados, sem muito condimento, queijos mais frescos, né, com menos cura, e azeites mais intensos para alimentos mais gordurosos, para até mesmo algo mais condimentado, com sabores mais intensos. Então, é algo que eu sempre sugiro ter. Além de blend, que seja blend ou monovarietal, mas que você tenha sempre esses 2 à disposição para que você harmonize de uma maneira tranquila, de uma maneira agradável. Ana, você que conhece aí, tem contatos aí com profissionais aí do mundo inteiro, você já viu algum restaurante ter aí uma carta de azeites, até mesmo para sugerir, para essas entradas aqui, ou desse queijo, dessa burrata, coloque na mesa, utilize esse azeite. Não, agora vai acompanhar tal prato ou tal. Você já viu, assim, algum restaurante
restaurante trabalhando forte assim? A Espanha utiliza muito isso. Eu tive a oportunidade de ir em Portugal e em uma viagem pelo Alentejo eu percebi que os produtores, até grandes produtores, por exemplo, como a Esporão, que fazem isso no restaurante deles, inclusive um restaurante que foi agora citado como referência, que eles harmonizam, inclusive, sobremesas. Então, é interessante porque eles harmonizam os drinks, harmonizam as sobremesas e quebram totalmente o paradigma de que a gente só deve consumir azeite com salada e com bacalhau. Fica maravilhoso com salada e com bacalhau. Mas eu, por exemplo, eu gosto muito da combinação de goiabada, queijo e um fio de azeite. Nossa. Para mim, ele fica sensacional. Goiabada fica sensacional. Doce de leite, queijo e azeite são combinações Sim. simples de serem feitas, mas que ganham extremamente em sabor quando a gente acrescenta um fio de azeite. Sorvete também. Sim. Eu tive a oportunidade de assinar um gelato de azeite, foi bem curioso, e não apenas só para consumir com saladas, né? Porque a gente pensa realmente no sabor do azeite até em gelatos para ser consumido com saladas, mas realmente ser consumido como uma sobremesa. O azeite é um alimento muito versátil, então é a gente realmente explorar desde o café da manhã com uma salada de frutas, com granola, passando pela combinação de chocolate com azeite, de repente, como uma opção de sobremesa, sorvetes, enfim, é uma infinidade. Diante disso tudo, né, desse compilado de 20 anos nesse setor, e estando com os produtores de uma maneira muito próxima, eu gosto muito de acompanhar eles desde sempre, e essas receitas inusitadas que me incentivou a escrever um livro, que foi recém-lançado agora, que se chama Azeite-se, e esse projeto, na verdade, surgiu em 2018, eu idealizei esse projeto Azeite-se em uma viagem que eu estava fazendo pela Mantiqueira, visitando justamente esses produtores, visitando a Mantiqueira Paulista e a Mantiqueira Mineira, e que alguns produtores me falaram dessa dificuldade do acesso realmente que eles tinham de venda do produto, do consumidor encontrar o produto deles, ou mesmo de todos acharem caro, e isso ser algo que quase eles estavam desistindo. Isso que me tocou. Em 2018, eu criei o Projeto Azeite, que são espaços em vários lugares, tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo, que são essas portas de entrada para esses azeites. Então, para que os consumidores conheçam os azeites, provem realmente, entendam cada região e tenham realmente essa curiosidade de descobrir um pouco mais dos nossos azeites brasileiros, e desses produtores terem essa porta de entrada para depois eles seguirem o projeto com voos solos. Mas eu fico muito feliz, porque nesses anos tenho essas portas de acesso para esses produtores e cada vez mais consumidores conscientes do nosso potencial, da nossa qualidade dos azeites nacionais. Então, mais recente é o livro, mas é um projeto que iniciou em 2018, que é a Azeite, para entender, incentivar e valorizar um pouco dos nossos produtores, o que é nosso. Que legal, Ana. E como que funciona? Todo ano você faz uma curadoria de quais azeites que vão entrar no projeto, no Azeites e tudo mais? Isso. Todo ano eu viajo acompanhando a colheita. Esse ano eu estive nas Serras Vulcânicas, na Mantiqueira Mineira, também acompanhando no Rio Grande do Sul alguns produtores. E aí tem essa curadoria com todo esse acesso, enfim, com toda essa questão também de uma economia circular, porque eu acho que é importante, mais do que criar acesso, é ser com preço justo, entendeu? Pela litragem, né, que eles vendem o produto, e criar realmente oportunidades de azeites que, às vezes, principalmente no Rio Grande do Sul, tem muito isso, são produtores maravilhosos, com produtos de qualidade, mas por uma questão logística, por uma questão de frete, por uma questão, enfim, de não ter, às vezes, uma equipe no Sudeste, os azeites não chegam para algumas regiões. Então, um caminho é realmente abrir portas e abrir caminhos para essas marcas que, às vezes, não tem também nenhum e-commerce, que hoje é muito usual as marcas terem o e-commerce, e acho super louvável isso, mas
muitas não têm realmente essa estrutura, né, corporativa, que eles não conseguem realmente vender o produto que tem qualidade, que tem realmente uma família, uma agricultura familiar por trás, e que é engraçado. Todos do projeto, até então, a gente tem uma coisa muito, muito natural, que a gente se ajuda, né, os próprios produtores se indicam, e é muito curioso que o olho brilha. Nossa. É algo que, quando você conversar com alguém que trabalha no setor de azeite de oliva, o olho brilha. É algo apaixonante, é algo que a gente faz muito mais pelo salário, pelo que tem, né, que é importante, mas que realmente tem uma paixão envolvida por trás. E que são famílias e famílias aí que se dedicaram, que investiram. É engraçado que eu comecei agora, enfim, em função da pandemia, a gente ficou um pouco pensativo. Trabalhar com os olivais, trabalhar com azeite, me ajudou muito nesse processo, porque a oliveira, ela é uma árvore resiliente, é uma árvore que passa por várias intempéries, por vários ciclos, que nos ensina a pensar nos ciclos e pensar no tempo, porque a gente é tão imediatista, e que a oliveira nos ensina isso. Existem os ciclos, e a gente tem que entender esses tempos de cada coisa, comemorar. Eu acho que é isso, que é o que a gente conversou hoje também, que é essa questão de comemorar o resultado, independente se foi pequeno ou se foi grande, a gente tem que comemorar. E o azeite, ele tem esse propósito de simbolismos mesmo. Não à toa a ONU utiliza o ramo de oliveira, as Olimpíadas, né, coroam com ramo de oliveira. Por causa disso, é a esperança, é o olhar no futuro, é a união dos povos, é algo que o azeite, né, e a oliveira o azeite é o único alimento citado em todas as religiões. Então, é interessante que nesse período aí que a gente está, né, da semana que antecede a Páscoa, a gente ter esse alimento como algo de simbolismo também nas nossas mesas, que une, né, que cria elos, que tem essa esperança, essa questão da prosperidade, e esse ensinamento que eu acho que é considerar os ciclos, considerar os tempos e ter respeito por tudo que a gente faz e comemorar. Eu acho que é uma grande lição. Nossa, Ana, que legal, viu? Muito obrigado aí pelo papo, foi incrível. Mas comenta pra gente aqui, para os ouvintes, como eles fazem para adquirir esse livro incrível aí que você fez. A primeira tiragem, para minha felicidade, já foi esgotada, mas já estamos na reimpressão e as pessoas podem encontrar na Amazon e nos principais produtores também, que tem o e-commerce, tem a loja na fazenda. Então, como eu cito, né, a olivicultura no Brasil, tem vários produtores de olivais que eu visitei, então aproveitem realmente para conhecer os olivais pelo Brasil, para provarem os azeites brasileiros, encontrar meu livro. E realmente, como eu digo, que é azeite, que é um convite para a gente descobrir, para a gente valorizar o que é nosso. E obrigada mais uma vez pela conversa, pelo bate-papo, pela oportunidade. Fico muito feliz, é um assunto que realmente deixa cada vez mais apaixonada, e compartilhar com todos é um prazer. Obrigada. Que legal, Ana. Como que as pessoas também conseguem adquirir os kits do azeite, assim, no Instagram? Pelo ponto da azeite, né? Nós temos vários pontos da azeite, e esses pontos estão enumerados no Instagram, da @azeite, e as pessoas podem adquirir realmente, inclusive o kit de degustação, que é um kit que eu formulei para a iniciação das degustações, do conhecer mesmo, do experimentar o azeite brasileiro. Que legal, Ana. E deixar também, eu vou te marcar na postagem também, mas seu Instagram também é o Ana Belotto, né? Ana Belotto. E qualquer dúvida, e provando os azeites, me mandem inbox, gosto dessa interação, gosto de saber o que vocês estão experimentando e provando com os nossos azeites. Um beijo para todos, muito obrigada. Obrigado, Ana. Super bate-papo incrível, viu? Obrigada. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, tchau.